Olá, bom dia para você que está ligado aí no canal Jovem Remanescente APE. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre canonização. Você vai entender um pouquinho hoje sobre o processo de organização e seleção dos livros que compõem a nossa Bíblia, né? Então, como se deu, né, esse processo? Porque algumas Bíblias têm alguns livros a mais, outras não, né? Como foi que aconteceu isso? Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link do artigo falando para você aí completamente como se deu, como foi esse processo, datas específicas, quais foram as pessoas que participaram, né, dessa seleção, porque algumas Bíblias têm livros a mais, outras não. Aqui eu vou passar para você somente uma sinopse da síntese, da conclusão, de uma maneira bem resumida, para você entender aí como aconteceu isso. Então, de uma maneira bem resumida e bem clara, a Bíblia que nós temos hoje e conhecemos como Bíblia protestante, que tem aí os 66 livros, ela foi organizada e foi selecionado os livros que compõem ela pelo seu próprio autor, né, que inspirou homens. Assim como inspirou para escrever, inspirou esses homens também para selecionar os livros que iriam compor a Bíblia Sagrada, que entrariam ali no cano bíblico, e hoje a gente teria essa Bíblia. Então, em um processo mais elaborado e mais claro, Deus, através do seu Espírito Santo, ele selecionou homens, né, para escolher e organizar os livros que comporiam o texto sagrado que nós temos hoje e conhecemos como Bíblia Sagrada, Palavra do Senhor. Por outro lado, a Igreja Romana, ela achou por bem colocar alguns livros, ou seja, introduzir esses livros dentro do cano pré-estabelecido, né, que compõem hoje a Bíblia dos católicos. Esses livros são os livros apócrifos, né, como Judite, 1 Macabeu, 2 Macabeu, Baruque, livro de sabedoria e etc. Então, a autoridade humana, né, do clero católico, do poder romano, foram decidindo que esses livros deveriam entrar dentro do cano sagrado, enquanto os outros livros foram decididos, organizados pelo próprio Senhor através do seu Santo Espírito. Então aí você percebe que há uma diferença muito grande, né? Não estou com isso dizendo que a Bíblia do católico esteja errada, tá certo? Amo muito meus irmãos católicos, tenho muitos amigos católicos, né? Não é intuito desse vídeo ofendê-los nenhum. Nós estamos falando aqui de um processo que realmente aconteceu e que precisa ser deixado claro, né, para que todos possam entender a diferença que se há. Então, no mais, essa foi a diferença. Até porque é importante salientar que tais livros, né, apócrifos, eles entram, não, na verdade, eles não estão em harmonia com doutrinas bíblicas, né? E uma das doutrinas que eu posso passar para vocês aqui, que eles não estão em harmonia, é justamente a doutrina da mortalidade da alma, né? A mortalidade do ser humano. Nós entendemos que o ser humano, entendemos pela Bíblia, que o ser humano ele é uno, ou seja, não existe um ser que está preso dentro desse corpo, né? Eu sou um ser holístico, único. Quando eu fechar os meus olhos, dormir, né, morrer, eu deixo de existir e o juízo de Deus ele segue. Somente na volta de Jesus é que eu vou receber a recompensa, ou como a Bíblia diz, o meu galardão. Então, esses livros eles ensinam que o ser humano tem uma alma, né? Eles pregam a espiritualidade,
né? O contato com os mortos, coisas que a palavra de Deus, nos 66 livros que temos, proíbe tal doutrina, proíbe tal contato, né? Que na verdade não é a pessoa que morre, mas sim Satanás com seus anjos que vêm ali e se comunicam com as pessoas, né? Assim perpetuando o engano, né? Que já vem aí desde o Éden. Então, assim, a gente percebe que há um grande desacordo, uma grande controvérsia entre esses livros, por isso que eles não foram autenticados ou aprovados por Deus, porque são livros que realmente contradizem a doutrina bíblica cristã. Por outro lado também, não foi o autor do livro, desses livros canônicos, que escreveram esses livros, né? Não foi Baruque que escreveu o seu livro, não foi Macabeus que escreveu o seu livro. Então, assim, foram pessoas da sua época que relataram a história de vida desses homens, a história que eles fizeram no seu tempo, na sua época, e não necessariamente eles, diferentemente do texto que nós temos no cano sagrado, né? A gente sabe que de Gênesis a Deuteronômio, o escritor foi Moisés, o autor do livro é Moisés, né? Assim como o livro de 1º, 2º Samuel, né? Então a gente percebe ali que há realmente ali o autor escreveu o seu livro, né? Assim como Marcos, Lucas, João, Pedro, né? Escreve as suas epístolas. Então, assim, Paulo escrevendo suas cartas. Então a gente percebe ali que realmente o autor escreveu por esse lado. O texto foi inspirado, como diz segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. E essa é a diferença muito ampla que se há, né? Lembrando que eu estou passando para você aqui somente um resumo do que realmente nós temos aí como fonte sobre canonização. Lembrando mais uma vez que o link vai estar aqui embaixo na descrição para que você possa acessar aí, né, esse documento e você possa lê-lo e você possa ver aí o processo seletivo e canonização do texto sagrado, né? São coisas muito amplas que um vídeo não daria para a gente discutir, falar e ver, né? As datas, os concílios que foram feitos, né? As revoluções que tiveram aí, né? Em prol dessa questão de que livros entrariam no texto, do que livros não entrariam no cano sagrado. Então, quanto do texto bíblico é inspirado para fazer parte desse cânon sagrado que compõe a Bíblia Sagrada. Então, tá tudo aqui no link da descrição, acessa lá. E lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha, ative a notificação para cada vez que a gente lançar um vídeo aqui, você possa ser notificado pelo YouTube, tá certo? E vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus para a gente ir rumo ao céu. Amanhã nós vamos estar tratando aí sobre interpretação. E a gente vai ver aí as 3 escolas de interpretação que existem e qual escola devemos adotar para interpretar o texto de uma maneira correta, entendendo aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. No mais, eu espero você amanhã aqui para que a gente possa crescer aí na graça e no conhecimento de Jesus. Até mais, se inscreva aí, eu espero você.